O santo do dia 19 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Romualdo e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de junho. O monge Romualdo foi um viajante incansável. Suas pregações eram feitas mais com os fatos do que com as palavras. Ao percorrer toda a Península Itálica, ele manteve muitos encontros na sua vida. Todos procuravam e queriam conversar com este santo abade, e ele recebia todos, embora ele quisesse apenas o recolhimento no silêncio da oração. Romualdo nasceu em uma família nobre de Ravenna em 952, no século X. Após uma disputa sangrenta que envolveu sua família, amadureceu a sua vocação de seguir a vida monarcal, entrando com seu pai para o mosteiro de Santo Apolinário em Classe. Como monge, impôs-se uma vida severa de penitência e meditação e oração, devido às suas nobres origens. Romualdo era requisitado em todos os lugares para exercer as suas funções eclesiásticas e políticas. Em Veneza, escolheu como diretor espiritual o eremita Marino e conheceu os dois mais importantes monges reformadores do século X, o abade Guarino, que acompanhou até a Catalunha, aonde permaneceu por 10 anos e completou a sua formação. Ele descobriu que a solidão não o afastava dos irmãos da vida da igreja e dos pobres, mas, pelo contrário, enraizava uma comunhão de solidariedade mais profunda com eles. Ao retornar a Ravenna, em 988, no século X, Rômulo renunciou oficialmente ao cargo de abade e começou a viajar. A sua primeira etapa foi Vergnoreto, perto de Forlì, aonde fundou o mosteiro em honra a São Miguel Arcanjo, e ali, por causa das suas contínuas advertências aos monges sobre a disciplina e a moral, foi obrigado a se mudar novamente. Em 1001, no século XI, retornou para Santo Apolinário em Classe, onde se tornou abade. Mas então é a vida que ele queria. Então, após um ano, renunciou-se e refugiou-se em Monte Cassino, e ali viveu por um período em uma caverna. Depois fundou um eremitério em Cítria, na região de Umbria, aonde permaneceu por 7 anos. Todos os mosteiros cenóbios que fundou eram pequenos, porque achava que grande estrutura se corria o risco de perder o silêncio, então necessário para o recolhimento. Seguindo os ensinamentos da regra de São Bento, faz do amor ao Senhor e a entrega aos irmãos a sua regra suprema de vida. Solidariedade com as dificuldades da vida da igreja e da vida monástica do seu tempo, abraça os desafios pela sua renovação. Os discípulos chamam este seu ensinamento de relacionar-se segundo a lei suprema do amor fraterno. Prevres amores, com seu exemplo, mais que seu ensino verbal, deixa aos seus discípulos uma herança que se manifesta muito fecunda, ao mesmo tempo portadora de tensões. Dá-se uma tríplice oportunidade para realizar a vocação monástica e uma em comunhão completamente com outra, a vida fraterna no mosteiro, útil, sobretudo, para iniciar a vida monástica. A vida na solidão do eremitério propulsou certas maturidade humana e espiritual, a dedicações de testemunhar o Evangelho até o dom da vida. Por aquele espírito impôs abandonasse tudo para se unisse totalmente a Jesus Cristo. Durante suas peregrinações, Romualdo esteve em Casentino em 1012, no século XI, aonde conheceu o conde de Azerlo, Moldolo, proprietário de uma casa de uma floresta, o lugar em que depois recebeu o nome de Camaldoli. Encantado pela figura deste Anacreta, o conde
prestou-lhes suas propriedades, aonde Rômulo criou um asilo e construiu um eremitério para os religiosos contemplativos, aos quais lhe deu uma regra semelhante aos beneditinos. Porém, o monge se transferiu de novo e foi para a região das Marcas, aonde fundou o mosteiro em Val de Castro, e ali reservou-se para si uma pequena cela, aonde faleceu em 19 de junho de 1027, no século XI. Mesmo morto, viajou, pois suas relíquias foram trasladadas primeiro para Gese e depois para Fabriano, junto à igreja da Camundala de São Brás. São Rômulo foi canonizado pelo Papa Clemente VIII em 1595, no século XVI. Sobre São Rômulo temos dois preciosos testemunhos. São Bruno Bonifácio, 1009, no século XI, narra sua experiência pessoal de Rômulo na vida dos 5 irmãos, e São Pedro Damião, no ano de 1072, no século XI, descreveu seu caminho interior, a sua aventura humana na vida de São Rômulo. Ó Santo Abade, que nossa vida esteja escondido em Jesus e nele possamos encontrar o sentido perene, mesmo na solidão ou na devessa de viver o amor dedicado a Jesus, aonde ele nos indicar. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de junho. Em Milão, na liturgia, hoje na Lombardia, também na região da Itália, celebramos os santos Grávios e Patrônios, mártires no século IV, no ano de 386. No Monte Vorgos, na Borgonha, na Áustria, atualmente na França, São Deusdedit, bispo de Nerves, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 679. No mosteiro de François-Nustres, também na atual França, Santa Quidorbarga da Abadesa faleceu de morte natural no século VII, no ano de 682. Em Saraborca, na Hispânica, São Lamberto, mártir, no século VIII, no ano de 730. Em Cataperioro, na Sicília, na região da Itália, a translação do beato Grelaudo, cavalheiro da Ordem de São João de Jerusalém. Faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1271. Em Florença, na Isturia, na Toscana, na região da Itália, Santa Juliana Falconieri, virgem que fundou a Ordem Terceira dos Servos de Maria. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1341. Em Pássaro, na Piscânia, hoje em Marcos, também na região da Itália, o beato Michelino, viúva que tomou o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1356. Em Londres, na Inglaterra, os beatos mártires Sebastião Nododicus, Unfredo Modilomore e Guilherme Elswerks, presbítero da Cartucha, consumidos pelo martírio de século XVI, no ano de 1535, pela Revolução Protestante. Também em Londres, o beato Tomás Walthuss, presbítero da Companhia de Jesus, mártir no século XVI, no ano de 1573. Em Wilkes, localizado próximo da cidade de Shorts, na província da China, os santos Ramos Isore, Modesto Adruzeis, presbítero da Companhia de Jesus, martirizados no século XX, no ano de 1900. Em Roma, a beata Helena Aleziane, religiosa, mística fundadora da Congregação Religiosa Minha Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1961. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de junho, dia que a Igreja Católica celebra a história de vida de São Romualdo, um viajante incansável.